Bom dia. Sim, bom dia, bom dia. Só um minuto. Aqui, deixa eu me ajeitar aqui para essa câmera não ficar tão... bem ampla. Bom, opa, que isso? Pendrive. Bom dia, pessoal. Deixa o pessoal ir chegando que eu vou pegar o livro aqui. Poxa, só um minuto. Deixa o pessoal entrar na sala, deixa eu só pegar minha caneta aqui. Sumiu minha caneta. Pegando isso aqui mais. Pessoal, você estava pegando uma caneta aqui, tá? Para eu poder. Aí eu desliguei a câmera, evidentemente. Para poder não aparecer a bagunça do meu quarto. Bom dia para quem eu não vi, tá? Só estou esperando o pessoal chegar. Espero que meu celular dê conta de ficar ativo até o final da aula, mas acredito que a gente consiga ter aí um momento inicial juntos aí de contato, tá? Para quem já está na sala, estão me ouvindo, tudo ok, beleza? Estão me vendo numa tela, são duas telas que eu estou, uma eu estou aqui aparecendo, a outra eu estou falando. Normalmente acredito que é essa falando que fica sempre exibida para vocês, essa tela que está marcando aqui de amarelo, mas não tem problema não. O negócio eu estou aqui, ó. Eu estou aparecendo para mim aqui nesse ponto. Ô Murilo, foi mal, cara. Você precisa. Ontem eu estava cheio de coisa para fazer. Você quer ir no arquivo? O arquivo que você me pediu? Ou você já encontrou ele? Foi uma coisa em cima da outra, desde quarta-feira tá assim. Murilo. O arquivo eu mando para onde? O arquivo você vai mandar. Encontrei, beleza. Ô, Liza, deixa eu responder aqui no privado para você e dar uma olhadinha aí, tá? Para esse e-mail que eu tô te mandando aí, ó. Por enquanto, pessoal, depois a gente vai começar a usar a plataforma do Alunos Book para enviar os arquivos todos em anexo. Então, primeiro a gente vai fazer um teste, né? Porque há uma dificuldade muito grande de vocês e enviar arquivo por e-mail, anexar coisas nas plataformas de internet, assim, tá? Não de todos, mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, não conseguem enviar, aí começa a me procurar, eu não estou conseguindo mandar, eu vou mandar foto. Não, gente, não quero foto de nada. Eu não sou Instagram para armazenar foto, nem nenhuma outra rede social. Eu quero arquivo Word, arquivo PDF, conforme eu for pedindo. Por hora eu pedi no e-mail. Pegou aí, Lais? Ó, mandei no privado para você pelo chat, tá bom? Esse é o e-mail para você me enviar o arquivo, por enquanto. Aí no e-mail, no título dele,
Lembra de colocar seu nome e o nome completo e a turma, tá bom? Para eu poder identificar certinho quem é quem. Então, eu vou começar a fazer esses pedidos por lá, tá, pessoal? Então, quem quiser ir treinando, eu já vou até enviar, fazer o pedido de uma atividade. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, para depois não ficar lá louco pelo WhatsApp. O que é para fazer, o que é para fazer, o que é para fazer. Eu vou depois, não hoje, não amanhã, né, na semana que vem, eu vou enviar para vocês uma atividade pelo Alunos Book. Todas as atividades que eu envio estão na aula. Então, por exemplo, pessoal, a gente tem aula, ó, fica marcado aí para vocês. Nós, da disciplina de Química, vocês sempre olhem 3 dias. Segunda, quarta e sexta. Na segunda e na sexta são aulas de Química. Então, eu vou disponibilizar lá conteúdos relacionados à Química. Na quarta-feira, todas as aulas de quarta-feira são de laboratório. Então, todas as atividades que aparecem lá no Alunos Book na quarta são relacionadas ao laboratório. Então, marquem aí, escrevam no caderno de vocês isso aí, para mim, para vocês não esquecerem. Segunda, quarta e sexta são os dias de laboratório, ou são os dias da minha disciplina, das minhas disciplinas. Segunda é química, quarta é laboratório e sexta é química de novo, né? É o mesmo, eu estou seguindo o mesmo padrão de horário do primeiro horário nosso do ano, né? Quarta-feira era aula de laboratório, segunda e sexta eram aulas de química. Eu estou seguindo a mesma ideia. Então, o que eu estou querendo falar aqui rapidamente para a gente começar já a nossa aula? Olhar o Alunos Book nesses dias e verificar se tem ou não atividade. Quando for uma atividade, vai aparecer o nome tarefa de casa. Quando for apenas para você estudar, ver uma videoaula, né, marcar alguma coisa no livro, vai aparecer como aula. Bom, pelo menos para mim eu estou fazendo dessa forma. Lá tem a possibilidade de você me enviar a tarefa por um anexo, né, pelo seu login. Então, eu vou começar a pedir isso, tá bom? Eu vou começar a pedir. Verifiquem, então, na segunda, na quarta e na sexta-feira, se existem atividades de química para fazer. Deixa eu só reduzir a bateria aqui do meu celular para eu ter uma economia e poder resistir um pouco mais aqui. Então, verifiquem nesses 3 dias as aulas de química e façam o que está escrito lá, pessoal. Leia, descrição da atividade. Eu faço as minhas atividades tudo por verbo, participar, escrever, estudar. Eu dou ações ali, de verbos de ação, ali na minha descrição da atividade. Então é só você seguir o que está escrito ali, leia com atenção, tá? Porque está tudo ali, eu coloco tudo ali, todos os arquivos, tudo que vocês precisam. Olhem nessas aulas nesses dias. Mas vamos lá, já falamos demais, tá? O pessoal acabou de entrar aí, todos acredito agora. Nós estamos no livro 3, Química 2, livro 3, Química 2, capítulo 10, tá bom? Vamos fazer mais 2 atividades e tentar fazer algumas atividades propostas aqui rapidinho. Olha só, nós estávamos estudando ontem essa parte aqui, né? Que vai envolver o cálculo da entalpia. Oh, essa parte aqui, burro. Agora sim. Nós estávamos estudando essa parte que trabalha com o cálculo do ΔH por meio de vários tipos de situações. Lei de Hess, entalpia de formação e energia, né, ou entalpia de ligação, tá bom? Ficou para fazer o exercício 4 e o exercício 5. Alguns alunos já me procuraram, já mostraram lá Ai, meu Deus. Já me mostraram lá pelo WhatsApp, né, respostas desses exercícios, né, do 4 e do 5.
Então, né, eu já conferi, já vi que está ok. Tem uma coisa errada na resposta do SAS, deixa eu até mostrar logo aqui para vocês. Na resposta número 4 para a sala, deixa eu achar, 1, 3, 4, aqui. Olha só, ele traz aqui um valor para uma reação de menos 394. Só que quando você olha essa reação da combustão da grafite aqui, vou pegar logo aqui que daqui eu já vou para a página. Ó, a combustão da grafite aqui, o valor não é menos 390, né, 96, 396, é menos 1196. Então, tem alguma coisa errada. Provavelmente deve ter algum erro de digitação, algum erro de, né, de informação. Aqui fica bem fácil, pessoal. Esse exercício é um típico exercício de lei de Hess. Olha lá, ó, nós temos as equações químicas. Cada equação química com o seu ΔH é uma etapa ou uma equação auxiliar. E aqui em cima a gente tem, né, a nossa chamada equação global. E aqui as suas etapas. Beleza? Então, veja bem. É um típico exercício de lei de Hess. O padrão né, a forma como ele está estruturado é um exercício de lei de Hess. Como a gente faz o cálculo desses exercícios para a lei de Hess? Eu tenho que somar as equações auxiliares e, portanto, somar os valores de ΔH, de forma que a soma das equações auxiliares gere a equação global ou a equação problema. Então, vamos lá. Deixa eu sair do Annotate aqui. Deixa eu abrir o Paint. Então, a gente tem aqui, rapidinho, eu vou tentar, né, copiar essa equação. Copiar essa equação é bem mais rápido, né? Só para a gente brincar mais rápido aqui. Tá? Prontinho. Então tá aqui a minha equação, pererê, tá, pessoal? E aí a gente tem o seguinte, tenta trabalhar de uma forma visual. Quando você repara que tanto os coeficientes, né, quanto as fórmulas estão iguais, tenta trabalhar de uma fórmula visual. Então perceba aqui, o que eu estou querendo dizer? Ó, o grafite, o tungstênio e aqui um composto dos dois, evidentemente, a gente tem o seguinte. Quando o grafite reage com o tungstênio, ele forma esse composto e as reações estão aqui, né, que fazem parte desse processo. Agora eu vou localizar, ó, as substâncias. Presta atenção no que eu estou fazendo. Eu vou localizar as substâncias da equação problema nas etapas. Lembrando que essa localização ela leva em consideração duas coisas. Substâncias idênticas, né, substâncias que se repetem nas etapas, provavelmente vão ser eliminadas. E para que elas sejam eliminadas, eu vou ter que inverter, né, modificar as minhas reações. E eu vou lá, então, começar a procurar as substâncias químicas que estão na equação problema nas etapas. Vou começar pelo grafite. Em qual das etapas eu encontro o grafite? Encontro ele nesta etapa aqui. Aqui está o grafite. Na segunda, certo? Então, perceba o seguinte. Agora eu vou fazer a seguinte comparação. O grafite é um reagente ou um produto na minha equação problema? O grafite na equação problema, ele é um reagente. Isso significa que quando eu encontrar ele na equação auxiliar ou na etapa, igual eu localizei ali, essa substância, ela também tem que ser um reagente. Por quê? Porque se ela for um produto, significa que você vai precisar inverter a reação para que você consiga fazer a soma. Lembre-se, você vai somar as equações. E ao somar as equações, o resultado final tem que ser igual à equação problema que aparece no seu exercício. Logo, se as substâncias na equação, se o grafite e o tungstênio na equação problema são reagentes,
nas equações auxiliares, eles também têm que aparecer como reagente. Se eles aparecerem como produto, você vai ter que inverter a reação, tá bom? Então, fica atento a isso. O grafite, por exemplo, ó, ele é reagente na equação problema, e aqui na equação auxiliar, né, na etapa, ele é também reagente. Isso significa que nós não vamos precisar alterar a ordem dessa reação. Ou seja, eu vou escrever a reação do jeito que ela está ali. Carbono, né, o carbono grafite reagindo com o oxigênio, formando CO2. Pronto. Mantém a mesma estrutura. Então, o valor do ΔH também se mantém o mesmo. Ele se mantém com o mesmo sinal. Eita, que é isso que eu coloquei aqui? 196. Tá? Ele se mantém com o mesmo sinal do que está escrito aqui. Agora vamos procurar mais substâncias. Olha lá, WS, tungstênio sólido. Em qual das etapas eu encontro o tungstênio sólido? Ah, encontrei ele aqui, na primeira. Nessa etapa que eu encontrei ele tem que ocupar a mesma posição que ele está ocupando aqui na equação problema, ou seja, ele também tem que ser um reagente. Opa, tanto o tungstênio na equação problema quanto na etapa são reagentes. Isso significa o quê? Significa que eu não preciso modificar a minha equação. Então, mais 3 meios de O2 formando WO3, né? O tetróxido de tungstênio. Beleza. Opa, então, o que acontece com o valor e com o sinal do ΔH? Permanecem o mesmo. Putz, aí permanecem o mesmo, beleza? Agora eu vou encontrar esta última substância, porque afinal só tem 3, o composto de carbono e tungstênio. Ele está aqui, ó. Perceba que na equação auxiliar que eu encontrei esse composto, ele é um reagente. Só que na equação problema, tudo tem que ser exatamente igual ao que está na equação problema. Só que na equação problema, ele é um produto. Isso significa que eu vou ter que fazer um processo com essa última etapa. Que processo? Eu vou ter que inverter reagentes e produtos. E ao inverter os reagentes e os produtos, o sinal do ΔH também muda. Então a gente vem aqui, ó, vou inverter, hein? Reagente e produto. Ó, os meus produtos então vão se transformar em reagentes, WO3 mais CO2, formando WC mais 5 sobre 2 O2. Sabe o que acontece aqui? Toda vez que alterarmos a equação, ou seja, toda vez que eu precisar transformar produto em reagente, reagente em produto, para atender às necessidades da equação problema, mais uma vez eu vou reforçar isso. Eu só mexo nas equações auxiliares de modo que elas atendam à equação problema. Eu não modifico ao meu bel prazer do jeito que eu quiser. Não. Você precisa modificar reagente e produto caso haja a necessidade de, né, apresentada ali pela equação problema. Quando eu inverto, se eu precisar inverter, o sinal do ΔH exibido na etapa, né, que já vem no exercício, ele também tem que ser modificado. Ele precisa ser alterado, tá? Então, 840 quilojoule, tá? Por mol. Beleza? Então, ó, o que eu faço? A lei de Hess me diz o seguinte, que basta agora
eu fazer a soma desse processo. Como que eu faço a soma? Elimino termos que são iguais em fórmula e coeficiente, ou seja, aquelas substâncias que não aparecem na minha equação problema, eu vou eliminar, desde que ela se iguale na fórmula e no coeficiente. Ah, professor, se o coeficiente não se igualar, aí você tem que fazer aqueles processos matemáticos de multiplicar ou dividir conforme for o caso. Olha aqui, ó, a gente consegue eliminar os oxigênios. Se você fizer a soma ali, o mínimo múltiplo comum, você vai conseguir eliminar, tá bom? E sobramos, ó, o WO3 também, ó, se encontra em posições opostas e é uma substância que se repete nas equações. Perceba que eu estou eliminando todas aquelas substâncias, olha lá. Ó, eu só elimino aquelas substâncias, ó, que estão em lados opostos, né? Reagente, reagente, produto. Estão em lados opostos da minha equação e mais, tem igual coeficiente e não fazem parte da equação problema. Tudo gira aqui em torno. Olha lá, o resultado final desse processo é C, né? Carbono grafite, mais, tem mais alguma coisa que não tem, mais W, mais o tungstênio, formando, não tem mais nada aqui, aqui do lado dos produtos só sobrou o WC. Pronto. Então, quer dizer, a minha equação, as modificações que eu fiz nas etapas, elas serviram para atender, olha lá, a equação problema. Eu tenho que eliminar tudo que não faz parte da equação problema. Essa eliminação, ela obrigatoriamente perpassa por alguma modificação de sinal aqui. É sempre assim, pessoal. Ó, eu vou dar uma dica bem, talvez uma dica bem preciosa assim. É comum, é quase assim, muito comum mesmo que quando você observa, por exemplo, todas as reações auxiliares sendo ou exotérmicas ou endotérmicas, tipo, todas elas têm o mesmo sinal de ΔH, pode saber que alguém ali vai mudar o sinal, tá? Vai mudar, sabe por quê? Porque em uma reação química acontece processos endo e exotérmicos. Eles acontecem, né, em uma mesma, dentro da mesma reação. Então, quando eu observo, igual aqui, todos os sinais do ΔH das equações auxiliares, todos negativos. Então, ao observar isso, o que eu faço? Opa, desconfio que um deles ou mais de um vai mudar o sinal. Pode ter certeza. E aí o que acontece aqui? Qual é o valor do ΔH final? Vou botar só H, apesar da gente saber não ser entalpia. Acaba sendo menos, né? Menos, 1196, não é isso? Né? Não tem outra alternativa. Aqui a gente tem mais 840, menos 840 elimina, sobra só esse valor aqui, tá? No SAS, eu vou mostrar aqui de novo para vocês. No SAS, cadê? Aqui. No SAS, olha só, ele tira um valor, talvez, pessoal, é porque de fato ele tenha errado ali, tá bom? Como essa questão é uma questão de vestibular, depois eu vou procurar ver a questão original, para ver qual o valor. Provavelmente tem um erro, porque da onde saiu esse valor de menos 394, né? Não está no exercício. Ó, um erro de... Ah, não. A gente... Ó, tem um outro erro aqui também, tá vendo? Muito estranho. Tem vários errinhos aqui nessa equação aqui, ó. Quer ver? Deixa eu voltar aqui só para vocês compararem uma coisa rápida. Ó.
Olha, não faz sentido, ó. O WSO2, ok, menos 840. Carbono grafite mais CO2, menos 394. Aqui está menos 196, né? O WCS, que é essa daqui, de baixo invertida, está menos 840. Deve ter erro, tá? Provavelmente, olha, não tem como eu dividir nada aqui. Não tem como eu multiplicar nada aqui. Até porque, para eu transformar esse valor aqui altíssimo de ΔH do grafite para menos 394, eu no mínimo teria que dividir ou subtrair. Não tem como dividir porque o coeficiente do grafite é 1, aqui é 1. O coeficiente do tungstênio é 1, aqui é 1. O coeficiente desse composto de tungstênio, que deve ser o carbono, enfim, desse composto de tungstênio, a gente tem aqui 1, 1. Não sei, tem erro. Entenderam? Então tem erro aqui. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Quem tá falando alguma Gustavo, coisa? Oi. você tem como explicar como que cortou ali? Você falou que fez mínimo múltiplo comum, mas como que faz ali? Eu não sei como aplicar ali no negócio. Aqui nos oxigênios, É, você você vai falou somar que fez. frações. Você vai somar 1 mais 3,5 mais 5,5. Ah, Somar entendi. não, você vai somar esses dois aqui, desculpa. Você vai somar esses dois aqui e subtrair a soma desses dois com 5 sobre 2, tá bom? No final você elimina tudo. Você vai conseguir eliminar tudo. Por que que você vai eliminar tudo? Por conta disso aqui, ó. Não existe oxigênio na equação problema. Como não existe, elimina. Você não precisa nem pensar assim, ficar fazendo cálculos de fração para verificar se realmente vai sair. Porque vai sair. Vai sair. Como que eu sei que vai sair? Ele não participa da equação problema. Então, tudo que não tiver na equação problema, ó, elimina. Tá bom? Beleza, valeu. Mas aí você soma esses dois e subtrai com esse. Vamos lá. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui, hein? Meu quadro no famigerado Paint. Eu virei mestre no Paint, estou rápido em fazer as coisas aqui. Eu já fazia quando eu era mais jovem, da idade de vocês, assim. Só que depois passou, né? Vamos lá. Deixa eu voltar. Adorava mexer em computador quando era mais novo. Nossa, voltei muito. Voltei para o capítulo 9, foi não. Deixa eu pegar aqui, ó, a questão número 5. Tem alguma dúvida, pessoal, nessa questão anterior? Tem? Não? Então tá. Então a gente tem aqui um típico caso de cálculo do ΔH por meio da energia de ligação. Lembrando que aqui nesse caso agora a gente não faz nenhum tipo de processo de diferença entre as... Quer dizer, faz na verdade. Lembrando que nesse tipo de situação aqui, a gente tem que lembrar como são representadas as substâncias químicas, né? As fórmulas que ele me fornece no material por meio das ligações estruturais ou da fórmula estrutural. E lembrar que quando a gente faz isso, nós temos que multiplicar as quantidades de cada ligação pelo coeficiente estequiométrico. Aqui a gente tem uma reação química, olha lá, de produção do HCl por meio da reação da amônia com o gás cloro, tá? A gente já tem a equação química escrita, a gente já tem a equação química balanceada. Então agora o que a gente precisa fazer? Escrever estas fórmulas moleculares em fórmulas estruturais. Para quê? Para que eu possa identificar. Você não precisa fazer isso se você já tiver a visão, é aquilo que eu falo. Se você já tiver a visão do que está ligado a quem, só olhando para a fórmula, igual eu, por exemplo, eu olho para aquilo ali, eu sei quantas ligações existem em cada molécula daquela ali. Então fica fácil. Mas isso é uma coisa que eu desenvolvi. Então, se você já tem essa visão, faz
mais rápido do que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou transformar estas fórmulas aqui, ó, em fórmulas estruturais. Para quê? Para saber quantas ligações de cada tipo desta que aparece nessa tabela vão aparecer aqui. Tem um detalhe. Reagentes têm valores de ligação positivos. Produtos têm energia de ligação negativos, tá? Muita atenção. Por quê? Nos exercícios que trabalham com o ΔH da energia de ligação, perceba que os valores de energia não vêm acompanhando os sinais. Por quê? Porque ele quer que você saiba quem vai ficar com o sinal positivo e quem que vai ficar com o sinal negativo. Reagentes endotérmicos, sinais de energia positivos. Produtos exotérmicos, sinais de energia negativos. Então, vamos lá. Ó. 3Cl2. Bom, Cl2 só pode ser o seguinte. Cl2 só pode ser esse cara aqui, ó, Cl2. Então, vai ser 3 vezes a ligação do Cl2. NH3. NH3 é esse cara aqui, ó. N ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, a gente tem N. Eita. H3. Tem algum coeficiente para ele? Não tem. Então, aqui mais. Formando HCl, que só pode ser esse cara aqui, né? HCl. Então, a gente tem formando HCl. Eita Cristo. Formando HCl, que vai ser esse cara aqui. Olha lá. 6HCl, 2NH3. Depois eu vou botar o 2 ali. 6 vezes a ligação do HCl. É esse cara aqui. E N2, que só pode ser esse cara aqui, N2. Então, a gente tem mais N2. Aí não vai dar para fazer bonitinho igual que eu estou fazendo aqui. Então, vem aqui, N, não tem coeficiente, tá? Deixa eu fazer aqui. N2. Ai, que inferno. Desculpem me expressar assim, mas eu não dou conta de certas funcionalidades toscas assim. Vai ficar estranho. Olha lá, ele não deixa, tá vendo? Eu preciso que ele fique assim. Tem uma área mínima dentro de toda a área que eu faço que seleciona. Enfim, ficou horrível. Mas vamos lá. Mais. Aqui é um 2, tá? Vou botar um 2 aqui. Pronto. Então, veja bem. A gente tem 3 vezes a ligação cloro-cloro. 2 vezes 3 ligações do tipo NH. Perceba que aqui, ó, a energia da ligação é por cada ligação. NH, uma ligação. Então, como são 3 hidrogênios ligados ao N, né, o nitrogênio, a gente vai ter aqui 3 vezes esse valor. Lembrando que naturalmente já tem isso. Como o coeficiente aqui é 2, significa isso aqui, ó. Significa
que a gente tem, na verdade, aqui nessa reação, são 2 vezes isso, ó. Né? O coeficiente 2 significa que são 2 vezes a molécula aparecendo ali. Logo, se são 2 vezes a molécula, são 6 ligações ao todo, né? Contando cada ligação que aparece aí. 6 vezes a ligação do HCl e 1 vez a ligação NH, né, do NH2. Aí o que eu faço? Ó? Para os reagentes, vou botar aqui de laranja, sei lá, reagentes. Os reagentes são endotérmicos. Né? Os reagentes são endotérmicos. Se eles são endotérmicos, nós vamos ter o seguinte, 3, né? Vou botar aqui o H, mas lembrem-se que é delta H, tá bom? É porque não dá para escrever o delta aqui no pente. 3 vezes mais 58. Isso é para o cloro. Né? São 3 vezes, porque são 3 moléculas de Cl2, então são 3 vezes o valor dessa ligação, é o valor dela. Como no caso é um somatório, eu vou somar todas as energias, eu faço primeiro o somatório dos reagentes, depois eu faço o somatório dos produtos e somo o resultado final desses valores. Então, ó, lei de Hess, ó, presta atenção, lei de Hess e cálculo da entalpia por energia de ligação, você faz um somatório, você soma todos os valores, claro, considerando os sinais negativos e positivos que vão aparecer. No caso do cálculo do ΔH por meio da formação, você vai fazer uma diferença, né? Somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes. Então tem essas peculiaridades, ó. Lei de Hess e cálculo da energia de ligação. Eu vou somar tudo, somar mesmo, literalmente, considerando os sinais de cada ΔH que aparece. Se eu precisar calcular o ΔH por meio da formação, né, da entalpia de formação, eu vou fazer a diferença, tá bom? Então fica atento a isso. No Gustavo, caso do... Oi. todos os produtos necessariamente vão ser negativos? Sim. A não ser que o exercício te fale o contrário, mas não é comum, tá? Seria um processo não espontâneo. Aí o exercício te falaria, tá bom? No caso, para esse caso aí de ligação, né? Para o caso de ligação, né? Para o caso da ligação. Agora, para os outros casos, depende da reação. Aí eu não posso te falar, tá? Tem produtos que tem o ΔH de tem produtos da reação que tem o ΔH de formação positivos, tá? Então depende nos outros casos. Aqui, no caso do cálculo do ΔH por meio da energia de ligação, reagentes são positivos endotérmicos porque eles têm que romper e produtos são negativos exotérmicos porque há a formação de ligação e consequente liberação da energia excedente, tá bom? Se houver alguma coisa que foge desse padrão, o exercício ele vai te informar, tá? Beleza? Então aqui, 2. Os demais casos dependem dos valores que aparecem, tá, Camille? Depende dos valores de ΔH que aparecem lá nos exercícios, tá? Então vamos lá, ó. 2 vezes. Lembrando que aqui são 3 ligações. Vocês vão entender se eu fizer isso aqui, ó, 6 vezes o valor da ligação do NH. Entendem por que tem esse 6 aqui? Entendem, né? Sei. Beleza. Então vou botar uma chavezinha aqui para ficar uma escritinha mais bonita, né? Tudo isso dentro da chave, pererê. Então, a gente vai ter o valor do ΔH
para os produtos, para os reagentes, a gente vai ter um valor positivo. Faz aí para mim, rapidinho, bate aí, que já bateu aí? Quem? Camille? Camille, já fez, Camille? Rafa, quem tá aí? Pode. Bate aí enquanto eu vou fazer o dos produtos agora. Então, agora eu vou fazer o dos produtos, tá? Para os produtos, eu vou usar o roxo. Então, ó, produtos são exotérmicos. Depois também eu pego ali a resposta para não ficar... Né? Depois, ó, essa parte... 732. Quantos? 732. 700? Isso. 732. Beleza. Então, esse é o ΔH aí dos reagentes. Agora a gente vai fazer para a mesma ideia, só que para os produtos. Então, vamos lá. Para os produtos, a gente tem o ΔH dos produtos vai ser igual a 6 vezes a ligação, o valor de ligação do HCl, que é esse aqui, ó, menos 103. Por que menos? Porque nos produtos nós temos valores de energia negativos. Nos reagentes nós temos valores de energia positivo. É tudo um somatório. Então eu vou somar tudo. Eu só estou fazendo separado para que a gente possa entender como se comportam os reagentes, como se comportam os produtos. Minha câmera eu acho que desligou. Então, eu estou aqui falando para a câmera sem câmera. Então, você tem que ficar atento a isso. Você pode fazer direto, é o que eu falo. Você pode fazer direto. O que eu estou fazendo aqui é um passo a passo para você entender. Olha, reagente eu penso dessa forma, produto eu penso dessa forma. Quando? Quando eu estou trabalhando com exercícios que pedem para eu calcular o ΔH da reação por meio das energias. Nos outros casos, são outras formas de se pensar. Então, beleza, aqui a gente chega ali, você tem que saber diferenciar isso. Ó. Uma vez, né, não precisa nem botar menos, não precisa nem botar um, né, não precisa nem... Precisa botar um? Não precisa, mas eu vou botar uma vez o valor de menos 225. Então, vamos lá. Ó. Esse é o valor do H, né, da entalpia. Na verdade, a variação de entalpia eu só estou usando porque no Paint não tem o delta. Eu não sei fazer, na verdade. Tem umas teclas, mas eu não sei fazer. Qual é o valor que vai dar aí? Me desculpa. Bate aí, 6 vezes menos 103. Menos 1.293. Menos 1.293. Cacau. O cacau. Quilocaloria para os dois. Tá? Aqui também é o cacau. Então, qual vai ser o valor da energia ou da entalpia de ligação para esse processo, né? Para essa reação? O que eu vou fazer? Vou fazer agora a resposta aqui de vermelho. Ô, Gustavo, é isso mesmo? 6 vezes... É 800 e pouco. 800 Sei, e pouco. gente, eu tô pedindo porque eu tô mais concentrado na explicação de como resolver no que na parte matemática em si. A matemática... 843. Dá quantos? 843. Tá. Menos. Beleza. Tá? Porque eu estou mais concentrado em como explicar o processo químico, porque daqui para frente é soma e subtração. Poxa, aí você faz soma e subtração, você faz sozinho, eu não tenho que fazer para você. Aí você pega e faz. Agora, entender como que eu chego nesse processo de soma e subtração,
Aí sim, aí eu tenho que parar, tenho que explicar, e por isso que eu estou mais focado aqui, tá? Me desculpa aí eu estar perdendo essa linha de raciocínio. Mas vamos lá. De vermelho, o H da reação, né? Vamos botar assim. Ele vai ser igual ao somatório desses valores. Então, é o mais 732 cacau. Odeio cacau. Menos 111. Menos. É obrigado. Eu falei, uai, menos 111, não era 843? 843. Obrigado, Camille. Cacau. Mas o N não faz 3 ligações? Olha lá. O valor da ligação tripla para o N, ó. Ó a ligação. Não é por cada ligação covalente. Ele me dá o valor da ligação da molécula. Ah, se a molécula está feita por ligação dupla ou ligação tripla, ele vai me dar o valor da ligação dupla e da ligação tripla. Ele não vai me dar o valor de uma ligação covalente, entendeu? O que você está contando é uma ligação. Aqui é a ligação tripla. Qual o valor da ligação tripla? Você está contando cada tracinho. Você está confundindo ligação simples com ligação tripla. Ô, Gustavo, Entendi. Tá vendo? É o Gustavo, valor da ligação tripla. Oi, Murilo, pode falar. se ali no caso fosse uma ligação simples, aí ia ter que multiplicar por 3, né? Não, se fosse uma ligação Não. simples, aí mudaria o valor de energia e aqui a tabela ia vir mostrando para você isso aqui, ó. Uma ligação simples. Aqui no meio. Teria uma ligação Ah, simples. Tá? entendi. Quando é tripla, ele mostra tripla. Quando é dupla, ele mostra dupla. E você considera o que ele está falando ali na tabela. Porque o valor de energia... Eu falo isso porque eu já falei que eu gosto de ligações químicas, então eu estudo um pouquinho mais. O valor de energia para as ligações duplas, triplas e simples, ele varia, ele muda, além de uma série de outras coisas, né? Muda o tamanho da ligação, a reatividade do composto. Então, para cada tipo de ligação, simples, dupla e tripla, a tabela ou o exercício, ele vai te fornecer o valor de energia dessa ligação, tá bom? Então, você não pensa assim, como é uma ligação tripla, esse pensamento que eu estou fazendo aqui agora está errado, ó. Uma ligação tripla, são 3 ligações, então tem que multiplicar por 3. Não. O valor da ligação tripla na molécula do N2 é esse daqui exibido na tabela. Então, é a ligação toda, né? A ligação tripla como um todo. A gente Tá só bom? multiplicaria se tivesse N ligando a uma ligação só com outro N, né? Não, não pode. É isso que eu acabei de Sim, explicar. não tem como, mas Sim, se você for pensar de uma forma, né, lógica, sim, beleza, verdade, isso está coerente. Agora não tem como, entendeu? Você entende? Mas do jeito que sim. vocês estão pensando, né, igual a Maria pensou, igual o Murilo está perguntando aqui agora, você concluiu também, sim, está correto. Se você pensasse assim, poxa, é uma ligação, se uma ligação vale X, como são 3 ligações dessa, então o valor é 3x. Está correto. Só que no caso dos compostos químicos, não. A gente faz o seguinte, ligação tripla tem um valor, ligação dupla tem outro, ligação simples tem outro, né? Devido às suas próprias naturezas. Beleza? Então aqui o ΔH da reação só para a gente finalizar, tá? É igual. Foi quanto você falou, Camille? Menos 111? Isso. Cacau. Nossa, feio pra caramba. E eu tenho certeza, eu acho que bate lá com a resposta. Deixa eu ver. Para conferir, para ver se não tá tudo certo. Sempre confiram, tá, pessoal? Porque ó, a gente já encontrou um erro ali. Tá? Aqui, ó. Certinho. Beleza? Entendido? Legal? Legal, né? Tô gostando de fazer esses quadros no Paint. Legal, legal. Para quem quer copiar, tá aí.
as respostas. Beleza, pessoal? Então, ó, vou parar de compartilhar aqui, pode? Tudo bem? Tranquilo? Ok. Para quem tem alguma dúvida, para quem tem alguma coisa que queira falar... Ai, gente. Ah, tá aqui. Alguma coisa que queira falar, sinta-se à vontade. Quem não tem dúvida, eu estou liberando. Por que que minha tela não está aparecendo mais os rostinhos de vocês? Ai, que estranho, eu não estou conseguindo ver vocês nos vídeos. Então, pessoal, olha só, eu vou acompanhar pelo chat aqui quem está online, evidentemente. Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Hã? Não? Ô, Gustavo, Oi. eu quero falar aqui no... Você não tem como colocar... Tem como digitar, né, no Paint? Digitar a letra assim, normal, copiar e colar? Tem. Só não tem muito Então, recurso igual o Word, mas tem. então eu vi que você não tem como colocar o Delta, é só, acho que procurar no Google. No Google tem o Delta. Aí você copia. Tem. É porque ia demorar muito eu fazer isso. Tem uma Ah, tecla, entendi. tem até uma tecla, é porque o delta, esses símbolos, eles são chamados de símbolo ASCII. Tem umas teclas no teclado, né? Óbvio. Tem umas teclas de atalho que você segura Ctrl Alt, se não me engano, e aperta uma sequência de números e aparece o símbolo. É porque eu não lembro essa sequência e é para eu ir lá, voltar e acabar demorando um pouquinho, tá? Entendi. Mas obrigado, show, é isso aí. E aí, pessoal, alguma dúvida? Quem não tem dúvida está dispensado. Quem tem, pode perguntar, que a gente tem ainda um tempinho. Ô, Gustavo, Oi? essa atividade 7 proposta, tem que saber esses nomes ou tem alguma, tipo, tem que fazer alguma conta, alguma coisa para saber isso? Deixa eu ver aqui que atividade é essa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. Atividade 7. Opa, estou em delta H da reação. Atividade 7 proposta. Cadê ela? Tá aqui. Sendo conhecidas as energias de ligação, nananã, CH, CC, considerando-se o seguinte esquema. Qual dos compostos a seguir requer maior energia em quilocaloria para se dissociar, tá? Nesse caso aqui, você vai ter que, né, quebrar essas moléculas. Então, você precisa saber as fórmulas dela. Quer as fórmulas? Não vou dar. Mentira. Peraí. Química orgânica. Olha a importância das fórmulas, pessoal, quando eu falo com vocês. Não tem jeito. Fórmula química é o tempo inteiro. E na química orgânica, principalmente. Cadê? Questão 7. Só para ser mais rápido, tá, gente? Eu estou fazendo isso, porque dá para fazer aqui, ó. Opa. Nossa. Aqui, Maria, ó. Precisa saber as fórmulas deles, ó. Metanol, formando os seus átomos constituintes. É isso que ele quer, ó. Eu vou pegar só o exemplo do primeiro aqui, ó. Ele quer que você quebre as moléculas, todos os átomos das moléculas, tá vendo, ó? Então, o metanol, ele é constituído por 3 ligações, tem que saber as fórmulas. Tem 3 ligações carbono-hidrogênio, uma ligação carbono-oxigênio e uma ligação oxigênio-hidrogênio. Tá, beleza. Ele vai se romper formando carbono, 4 átomos de oxigênio ou de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aí você vai calcular a energia para esse processo de ruptura aqui. Claro que isso é quase improvável de acontecer,
né? Você romper átomos, mas, né? Os termos de separar ela por átomos, mas é só para aplicar. Então você precisa saber as fórmulas sim, Maria. Tá bom? E aí, ó, pega esse como modelo aqui, ó, para você fazer os outros. Você vai montar a fórmula estrutural, tá vendo aí? Montar a fórmula estrutural da substância, que está lá na letra A, na letra B, na letra C. E vai, depois que você montou a fórmula estrutural da substância, você vai separar ela nos seus átomos. Ah, quantos átomos de carbono tem? Quantos átomos de hidrogênio? Quantos átomos de cloro? Então, essa quantidade de átomos que apresenta a molécula vão ser os seus produtos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, né? Porque ele quer que você quebre os átomos. E um átomo de oxigênio. Para o metanol. Vou pegar a letra B só para você ver, ó, o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono. Então, quando eu for romper essa molécula, serão 4 átomos de cloro e um átomo de carbono, tá? E aí você faz o cálculo. Ligação cloro-carbono, quantas vezes? Quantas vezes aparece? Porque só tem ela, né? Cloro-carbono. Entendeu, Maria? Como faz? Aí eu não vou mostrar as outras. Sim. Por quê? Por que eu não vou mostrar as outras? Porque é importante que vocês trabalhem essa questão de montar fórmulas, tá, pessoal? É muito importante mesmo. Tá beleza? Ok? Mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Se não, quem tiver já sanado, está dispensado. Quem tiver alguma dúvida ainda, é só falar. Não? Então, ó, vou deixar vocês esses 3 minutinhos. Vocês devem ter mais aula agora. Até a próxima aula, então. Tá bom? Tchau. Bom final de semana.